Olá, sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Bela podcast de hoje. Como vocês sabem aqui, o universo feminino é visto por quem faz. E eu quero, antes de mais nada, convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar o link do nosso podcast para toda a sua rede de amigos, para que a gente possa chegar com o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Como vocês sabem aqui, nós estamos sempre trazendo a mulher que faz a diferença na sua área de atuação, nas suas experiências, na sua vivência. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de apresentar para vocês a nossa convidada, vamos acompanhar a nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Muito Mais Bela Podcast. Hoje, como não é diferente dos outros dias, nós vamos conhecer uma mulher que faz a diferença aí na sua área de atuação. E ela tem uma profissão e ela vem desafiando seus limites de uma maneira bem diferente. Nós vamos conversar hoje com a mergulhadora e ciclista Caroline Meyer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu chamo de Carol ou eu chamo de Caroline? Eu prefiro Caroline. É? Aham, Caroline é forte, né? Eu gosto. também. Seja bem-vinda, Caroline, ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, obrigada. Carol, me conta um pouquinho para a gente começar aqui falando um pouco, para começar a escolha de fazer mergulho, né? Mergulho, ciclismo, nós estávamos falando aqui nos bastidores que muitas mulheres às vezes podem criticar, julgar, enfim, porque acreditam que é algo muito desafiador, né, para sua vida, enfim. Como que você chegou a perceber que o mergulho e agora o ciclismo, né, fazem parte da tua vida, assim, como que você se apaixonou por essa área? A primeira informação que eu tive sobre o fundo do mar foi através de um livro que o meu pai me deu, Os Segredos do Fundo do Mar. E aí fui crescendo com essa história na minha mente das imagens do fundo do mar no mundo inteiro. Era um livro que tratava de todos os continentes, todos os oceanos. E com 5, 6 anos de idade eu já acompanhava meu pai nas pescarias. Então, eu tinha sempre esse contato com a água, né? Em imagens e através das atividades. E também na minha família tinha bastante parentes que eram esportistas. Então, acho que ligou um pouco desse amor que eu tinha pelo mar, essa curiosidade que eu tinha, que foi aguçada pelo livro e pelo companheirismo com meu pai nas pescarias. E o lado esportista que já vinha da família. E então, quando eu ainda era adolescente, eu não mergulhava, mas eu praticava outros esportes. E eu só fui realmente atrás do mergulho, especificamente mergulho em apneia, depois que eu assisti o filme Imensidão Azul, que tratava de, era um romance, mas existiu essa competição na vida, Uhum. é, na realidade, né? Entre uma disputa entre um italiano e um francês. E depois daquele filme, que é o Big Blue, Le Grand Bleu, é francês, Uhum. é, aí eu fui estudar, assim, eu vi que eu realmente gostava muito e fui atrás de informação. Aí Foi juntando comecei, pecinhas, né? primeiro não tinha mergulho em apneia no Brasil, então eu fiz um mergulho autônomo, que era a primeira etapa para estar embaixo d'água, que era o Uhum. que estava disponível para mim. Depois, é, algumas casualidades aconteciam, porque enquanto todo mundo estudava inglês, eu fazia francês. Uhum. E exatamente por eu saber o francês, eu consegui falar com os campeões mundiais da disciplina. Olha, que legal. E ali, de tanto conversar, eles me convidaram para treinar lá. Então, aí consegui oficialmente entrar no estudo do mergulho livre Uhum. e treinei meses na França, em Nice. Aprendi, fiz recordes. Aí comecei lá, eu fiz o primeiro recorde mundial. Voltei para o Brasil e daí aí não parei mais. Comecei a trabalhar como instrutora
continuei estudando e fiz 8 recordes mundiais nessa disciplina. Então, eu tenho marcas de tempo submersa e de profundidade também. Meu Deus, gente. Então, eu falei, eu disse assim, eu quero que ela me surpreenda nas coisas. Agora ela trouxe uma trajetória muito interessante. Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Então, ali como você foi falando das casualidades, as coisas foram se encaixando, né, de uma maneira tão perfeita, assim, para o que tinha que ser, né? Para o que acontece hoje, né? Sim, às vezes a gente é, quer controlar muita coisa também, Verdade. e às vezes esse controle te impede de ir por um caminho inesperado e muito melhor do que você quer. Verdade. Eu Nossa, tive falou várias tudo. situações, né, que eu até conto na minha palestra. Uma delas, assim, quando eu fui para a França, eu queria fazer um recorde sul-americano. Eu não pensava em recorde mundial. E aí, de tanto treinar, eu tive uma otite, que é uma inflamação no ouvido. Uhum, E durante essa semana, eu sempre trabalhei no banco, eu trabalhava em banco 30 anos. uhum, Então, todo o tempo que eu tinha disponível de férias, eu usava para a viagem, para o treinamento. Então, eu não tinha folga, né? uhum. Então, quando eu viajava, eu tinha os dias contados. E ficar uma semana parada por otite era Meu Deus, né? praticamente o fim da viagem. Uma semana sem treinar. É igual o atleta quando tem algum problema de saúde, cinco né? dias, tudo, acabou tudo, né? Começa a decair a performance. Mas aí, o que aconteceu nessa semana? A otite não deixava eu mergulhar em profundidade. Uhum. Só que eu podia fazer um outro treino que era na linha d'água, que era a apneia estática, que a gente chama. E aí, nessa semana que eu só podia fazer isso, foi a semana que eu encostei no recorde mundial. Olha Então, se eu só. ficasse Aí pela outra modalidade. por outra Nossa. modalidade, então eu fui com uma ideia de fazer profundidade, não deu certo uma semana e o caminho foi completamente fora do planejamento Fora do inicial, teu controle, né? fora do controle, mas foi além do que eu queria. Sim, Então, nossa. muitas vezes a gente fica batendo numa porta que fechou e uma janela, um portão gigante está na tua frente É, e você não vê é verdade. nada. E aí a insistência, né, naquele. Você vai deixando de viver outras coisas e fazer outras coisas e se desafiar, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente tem muito medo, né, do desconhecido. Né? Mas só que para você estar assim com a intuição aguçada e poder ver essas portas, a gente precisa viver sem esse medo que está lá dentro da gente, sabe? É, eu costumo dizer que a gente não tem como você saber o que tem depois da curva, né? Não tem como você saber o que tem depois de uma curva, né? Mas só vai saber se você atravessar ela, Por né? etapas, é. E o medo, né? De dar o primeiro passo, de atravessar, e se no meio da curva, e daí tu começa o e se, né? Então, É, é uma coisa que você falou, algo que eu também acredito muito, assim, que não é que se tem medo, vai com medo mesmo. Não é exatamente isso, né? Porque existem várias etapas para você ultrapassar até o do outro lado da curva. Mas que você perceba esse sentimento, né? Essa intuição, que eu acho que também nós mulheres acaba que temos mais isso temos. aflorado, né? E se cada vez mais as pessoas percebessem o quanto isso diz de muitas coisas que a gente fica ali com medo, com incertezas, ou achando que é por um lado e é por outro, né? Se ouvisse mais a voz da intuição, eu acho que os Exato. caminhos seriam mais certeiros. A gente tem muita tendência a criar situações mentalmente, e geralmente situações negativas. Então, eu procuro, através da respiração também, estabilizar os pensamentos. São pensamentos. Pensamentos negativos já vão te minar a energia. Então, sempre que eu consigo observar como eu estou pensando, as minhas emoções, eu consigo controlar através da respiração. Então, é muito importante que a gente tenha essa qualidade dos pensamentos. Porque se eu pensar, por exemplo, vou dar uma entrevista aqui com a Gisele hoje, mas, meu Deus, acho que eu vou falar errado, eu Uhum. acho que eu vou ficar nervosa, eu acho que eu vou esquecer tudo que eu tenho para falar. Então, eu vou criando um muro uma autodestruição É que a verdade. gente pratica. Né?
Então, a gente precisa, assim como a gente tem esse lado autodestrutivo, a gente precisa criar o que te constrói. É. Que é uma força, né, que a gente não tem nem A gente ideia. precisa se E que todos esforçar têm, para pensar positivo. é verdade. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar através da respiração, através da postura, Eu vejo que através você traz da esses face. exercícios, né, de respiração. Então, tem muita coisa para a gente aprender de nós mesmos, para podermos viver melhor, com energia, né, com entusiasmo, com resiliência. Verdade. Porque muita gente também pensa que, olha para mim e fala, não, ela fez 8 recordes mundiais, a mulher não faz nada da vida, ela só faz isso. Não, a gente Né? trabalha, tem filho, tem todos os desafios diários, além do que eu escolhi fazer como esporte. Com Então, a gente certeza. precisa saber lidar, principalmente com os fatores estressantes do dia a dia. Que é o que vai atingir diretamente a questão da energia e do pensamento que você falou, né? Exatamente. Então, assim, eu tive uma época, inclusive, que quando eu fiz o segundo recorde mundial, eu fiquei muito doente, porque eu me cobrava demais. Hum. Então, eu fiquei realmente doente de cama. E ali eu comecei a buscar por outras saídas para melhorar fora d'água, o que me faltava, porque se eu consertasse fora d'água, eu iria mergulhar melhor. E aí depois fiz mais 6 recordes mundiais. Olha, Então, assim, tem muita é uma entrega cobrança, também, né? tem muita cobrança da própria pessoa Uhum. e dos outros, então. Se ela se deixa ser controlada, né? Pelo que todo mundo quer que você faça, você Pelo não vive externo, mais. né? Você É. não vive mais. Porque você tem que lidar com a cobrança do externo e a E a própria própria, cobrança. as duas. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ser nem passageiro de emoções e nem, assim, ser enquadrado por regras que vão te obrigar a fazer uma coisa, por Vão te exemplo. engessar, né, para uma Exatamente. situação. É. Que havia perguntas assim que eu sempre Nossa. escutava e que eu reagia de forma negativa. Eu acabava de fazer um recorde e as pessoas perguntavam: qual é o próximo recorde? Aí, nossa, Aí já vem a sabe, pressão, sabe como que eu tirava a pressão? Eu falava: não sei. né? Tira a pressão. De fato, não sei. Alivia. É. Então, assim, aquilo me gerava assim um impulso que nada era satisfatório para mim, porque eu sempre Uhum. tinha que ir atrás de mais, 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 mais. Né? E gerava um estresse muito grande. Sabe que eu vejo, diante dessa tua observação, assim, eu vejo o mundo do empreendedorismo muito assim hoje, né? Essa angústia por querer ser algo, mostrar ser algo, ou se destacar de uma maneira, ou atingir um patamar tal. As mulheres, principalmente, né, estão nessa busca que não sabe nem pelo que é. E é uma pressão de todos os lados para que você tem que usar a roupa tal para comunicar coisa tal, você tem que fazer esse tipo de coisa na rede social para fazer mostrar isso, sabe? É o tempo inteiro essa cobrança. Então, querendo ou não, fazendo um comparativo, né? Mais ou menos o que a gente vive também dentro do empreendedorismo, essa cobrança externa e que por muitas vezes nós mesmas colocamos, tipo assim, não, eu preciso estar lá junto com aquelas que estão ali se destacando, né? Ao invés de você prestar atenção nas tuas questões, né? Principalmente nos pensamentos, que é o que vai fazer o todo girar. Se É, a tiver gente. ruim ali, não adianta que tu não vai seguir do jeito que tem que ser. Exato. A gente acaba tentando se enquadrar em alguns padrões, e o preço disso pode ser alto, porque você vai perder também um pouco da tua autenticidade. Essência, né? Tu pode se destacar pelo teu lado autêntico Uhum, também, né? Reforçar tuas habilidades. Concorrência sempre vai ter, é né? verdade. Então, mesmo no esporte ou no mundo dos negócios, eu também falo na minha palestra isso. Se a gente não tiver como lidar com o dia a dia, com os fatores estressantes, e não souber viver de, um, de uma forma mais rítmica, que isso significa conseguir
ter momentos de estresse e momentos de recuperação, que eu Uhum. falo nas palestras também, a gente não consegue manter a performance. Uhum. Então, eu preciso me esforçar e preciso ter um lado da recompensa. Senão, eu vou entrar num que eu chamo de estresse alienante. É um estresse, é o foco excessivo em cima de uma coisa só Uhum. e ininterrupto. Ininterrupto. Esse estresse, ele te ingessa, esse foco estressante. É igual um ruído constante. Uhum. Então, ele não é forte, só que ele está ali constantemente no teu ouvido. Então, isso é uma situação crônica, Uhum. né? E hoje em dia, as pessoas com o estresse do dia a dia, elas entram nesse problema crônico que eu chamo de uma hipocapnia. Elas respiram curto e começam a oxigenar menos as células. Então, isso gera também perda de energia, perda de concentração, perda de performance. Então, Uhum. eu saio do. Nossa, É muito. As pessoas perguntam assim, meu, mas meu Deus. o que que ela está fazendo? Ela mergulha e por que ela mergulha e não respira? Mas por que que ela está falando de respiração? Né? Né? Porque eu Mas acabei é um aprendendo, controle, né? eu acabei aprendendo bastante sobre respiração, porque eu precisava caprichar nessa respiração para poder fazer o Sim. mergulho. Uhum. Então, eu fui de um extremo ao outro. Então, eu acabei treinando muito toda a parte respiratória para poder ficar sem respirar. Não, e aí você traz também a questão da respiração como regulador de várias outras questões, né? Exato, O estresse, a ansiedade, né? Que hoje tudo. tá na moda, né? Ter ansiedade, mas assim, realmente as pessoas estão cada vez mais ansiosas e até por conta de não saberem respirar direito, né? É. Talvez assim, as pessoas estão percebendo mais é, a situação, uma situação que não é saudável para elas. Uhum. Então, assim como a gente se preocupa com o que vai comer, o que vai vestir, a respiração ela é a base de tudo. Se eu não respirar corretamente, eu não vou dormir bem, eu não vou trabalhar bem, eu estou entrando numa situação que é de uma doença silenciosa, É. crônica, né? Então, por isso que eu fiz Nem, esse. nem se percebe muito, né? Não se percebe, acha que está respirando corretamente, não para observar. Então, quando eu passei 25 anos e ainda dou os cursos de mergulho, Uhum. só que eu encontrei muitas pessoas nos cursos de mergulho que tinham dificuldade para respirar. Elas chegavam para aprender a mergulhar Uhum. e acabavam primeiro aprendendo a respirar. Então, Oh, eu vi fantástico. que eu precisava fazer algo fora da água. Tem que dar um passinho atrás ali, né, para poder. Para que eu pudesse ajudar mais pessoas. E uma das formas foi essa de fazer. Eu fiz o curso Fôlego, Uhum. super básico, essencial, para todo mundo. Não, existem pequenas apneias nos treinamentos de respiração, inclusive, Uhum. que fazem bem. Eu ia te perguntar isso, assim, que se qualquer pessoa consegue fazer esses exercícios, porque tem pessoas que têm problemas respiratórios, isso melhora essa Melhor, função, tudo. sim. É difícil, É benéfico até nesse sentido. sim. Que, o que o pessoal imagina em termos de respiração é que quanto maior o volume de ar eu puxar, Uhum. melhor. E Sim. não. Então, às vezes, o menos é mais na respiração. A gente Uhum. respira pelas narinas, com diafragma, pequenos volumes, suavemente, sem ruído. Então, nessa época que teve o Covid, que a gente passou, Uhum. eu me aprofundei mais nesse assunto e me formei instrutora de 2 escolas internacionais especificamente sobre respiração. E hoje eu consigo aplicar no curso Fôlego, mas também no meu dia a dia. Eu aplico, inclusive, nos meus pedais, no ciclismo. Uhum. Eu tive uma vantagem muito grande quando eu fiz essa transição do mergulho em apneia para o ciclismo, exatamente por causa da respiração. Então, sempre. E assim,
Quando E realmente uma coisa foi com a é, outra, né? Fazendo você se torna mais sentido. consciente de tudo quando você conecta com a respiração. Uhum. Então, até para lidar de coisas que não tem nada a ver com esporte. Sim. É oxigenação de células, né? Também é. Mas existe um movimento além do oxigenar as células, porque a respiração ela conecta o sistema nervoso. Uhum. Então, você consegue relaxar, ou consegue aumentar o foco, consegue melhorar a cognição, consegue perceber melhor a situação é, de medo e reagir corretamente, se você estiver ventilando corretamente também. Por isso que as pessoas que fazem essas meditações, né? Elas focam bastante na respiração também, Sim, né? Para essa concentração, né? é uma respiração consciente e tem inúmeros exercícios que são possíveis de se fazer, de se aplicar a respiração Uhum. para melhorar tanto no relaxamento, tanto no foco, tanto na inteligência, na memorização, Show. na energização, tudo. O curso Fôlego, então, vem para essa parte. Vem, O ele vai essencial, ajudar a parte, a base, que é a respiração. exatamente, e para todo mundo. Uhum. Explica um pouquinho para a gente assim, acho que eu entendo um pouco, mas também gostaria de conhecer um pouco mais sobre como funciona a apneia, que as pessoas ouvem falar, mas às vezes não sabem o que é, né? Como que acontece a apneia? O que que seria? A apneia é suspender a troca de ar com o ambiente com o objetivo de mergulhar. Essa é a apneia que eu faço. Uhum. Então, eu puxo o ar, eu estou de máscara. Então, infelizmente, o meu nariz está fechado, eu não vou poder usar o nariz. Então, Hum, eu puxo ar com a boca antes de hum. mergulhar. Isso é a única coisa que não seria o ideal, mas é a única forma que a gente tem para Para o mergulhar. mergulho funciona dessa maneira. É. Então, eu vou puxar o ar pela boca, Você tá falando, chega a me dar uma agonia. Meu bloqueio Deus! e mergulho. E depois só respiro quando eu chegar na superfície de volta. É que o pessoal tá muito assustado, Célio, vou te contar. Gente, eu tô falando por mim, né? É E você porque ainda ficou lá 18 minutos e 32 segundos? o Quem- pessoal tá muito Eu tava olhando os assustado. comentários lá do teu recorde, né? E as pessoas, mas eu não consigo ficar um minuto. Né, que esse recorde é do Guinness, eles permitem que a gente ventile oxigênio puro antes e entre a apneia. Uhum. Mas, assim, é uma prova que é tudo ou nada. E ela Nossa. assim, é extremo, tá? Não treinei pouco com esse oxigênio puro, porque tem poucos estudos em cima disso, e realmente era um recorde para o Guinness Book. Fez. Mas Pronto, assim, concluído com não é sucesso. saudável. A gente sabe que qualquer esporte Hum, extremo, levado ao extremo, não é saudável. sim. Então, não é só apneia. E, e as pessoas estão muito assustadas, porque os últimos dois filmes que estão passando aí, eles realmente mostram o esporte No que extremo. no extremo, entende? Uhum. Então não existe um romance às vezes com um perfil assim, um lado um pouco verdadeiro da história, outro não, e o extremo. É que daí causa esse medo, né? Aí Aí piora a já situação. afasta, né, as Que o nosso, pessoas. exatamente, o nosso mergulho de lazer, de passeio, é Aham. super tranquilo. Então a gente treina para fazer o quê? Mergulhar e ver o fundo do mar, Uhum. se distrair. Esse mergulho faz bem. Uhum. Então, é para O não mergulho da pressão é o outra mergulho história, mais então. fundo com esses riscos, que inclusive os dois filmes mostram falhas de segurança, né? Então, as pessoas não entendem como aquilo aconteceu, Sim. mas de fato houve falha na segurança nos dois filmes, Uhum. né? E é extremo. É importante saber que aquilo pode acontecer, mas é extremo. Então é também importante a gente falar que você não trabalha, não faz a parte do mergulho com o objetivo sempre dos recordes, né? Não, Desse extremo, né? Para você isso é um esporte, você é uma atleta, né? Você traz isso com leveza. A consequência acabou sendo ali você entrar para o recorde, né? eu comecei Mas foi algo, mergulhando, algo foi específico. específico, exatamente. Tanto que as pessoas perguntam: quando é que vai ser o próximo recorde? Eu digo: Ah, não sim. sei. Agora, eu posso afirmar,
Ah, você vai. Tá mergulhando ainda? Então, Deus assim, Uhum. sim, eu vou mergulhar até o fim da minha vida. É, porque é um esporte para você. É um esporte, é uma prática Uhum. que me conecta com a natureza, assim como pedalar, assim como qualquer outra pessoa tem um esporte para aliviar as tensões, o contato com a natureza é importante. Sim, Então, assim, ótimo. mesmo que eu não esteja fazendo recorde, eu vou mergulhar, porque Uhum. o meu melhor mergulho é indo passear, porque é o mergulho pelo qual eu sempre quis, pelo qual eu comecei a praticar, É. que Foi era o que mergulhar, acionou teu fazer, gatilho lá, né, de ver os peixes no fundo do mar. O que Aham, que você quer fazer? Eu quero sair para mergulhar, para passear. aham. Eu quero ver os peixes, eu quero poder estar perto sem assustá-los. Então a apneia era a melhor forma que eu tinha de chegar perto de um peixe ou de um ser do fundo do mar sem fazer bolhas e Uhum. eles se aproximam. Então em apneia eu consegui muito isso. E é o que eu mais quero. Então eu saio para mergulhar. Se eu tiver que treinar, ok, vou treinar. Mas é igual um passeio de bicicleta. Sim, sim. Você vai querer passear de bicicleta ou vai querer bater recorde de Recorde, bicicleta? exatamente. Sprintar, subir montanha, tempo mais curto. Aham. É estresse. Sim. Então, se a gente quer Acaba treinar perdendo para um pouco o curtir, sentido, né, no caso do que você queria desde sempre, né. exatamente. Então, aquele porquê que a gente tem lá no fundo, aquilo que te impulsiona a fazer, tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre buscando lá dentro. É, e tem que ser uma coisa genuína, né, tranquila, natural, sem pressão. Sem pressão, porque tu gosta, tem aquele impulso de É, fazer aquilo, sabe? Então, a verdade. gente tem que manter essas coisas que te impulsionam. Quando você diz, nossa, eu vou caminhar na praia, Uhum. eu vou subir uma montanha, eu vou pedalar no meio do mato, ou eu vou mergulhar numa ilha tal. Esse tipo de. Você tem que se cercar de coisas que te fazem bem, para poder suportar o que não faz. Sim. Porque não é possível tu Que viver perfeito não é. só no conforto. É Porque verdade. o conforto não traz adaptação. É preciso ter momentos de desconforto. Uhum. O desconforto vai trazer a tua evolução também, né. Exatamente. Então, às vezes, tu acha que é um estresse. Ah, não, isso aqui tá me estressando, isso é ruim. Não. O estresse, ele não é ruim. Tem um estresse bom, que eu também falo nas palestras, aquele que vai te trazer um benefício, Uhum. e o ruim eu tenho que contornar da melhor forma possível. E assim a gente vai vivendo, ajustando. Só no conforto, a Aí gente não não dá. vive. Não vive, não evolui, não cresce. Exatamente. Eu costumo perguntar: "Por que você veio aqui? O que que tu tá fazendo aqui? O que que tu faz os teus dias? Você tem 24 horas do teu dia para fazer algo, o que que você faz de produtivo?", né. Acho que é sobre isso também. É. E aí então, quando você traz o curso, na verdade você não está necessariamente você também atua fazendo a instrução de mergulho, né. Uhum. Mas, Sim. no curso você ensina as pessoas a respirarem Respirar. melhor. Então, ou seja, não é só focado para o mergulho, né, Não. você vai ajudar um todo, Minha aquela ideia. pessoa vai melhorar num todo. Exatamente, porque o que que eu queria com esse curso? Eu queria que as pessoas viessem mais preparadas para o mergulho, mas não só para o mergulho, Mas não só para o para o dia a mergulho. dia. Sim, Porque uma coisa que atrapalha muito legal. muito o mergulho é dormir mal. Uhum. Se atrapalha para mergulhar, atrapalha no dia a Pra dia. tudo, é. Então, dormiu mal, o mergulho se torna perigoso, inclusive, né? Ah, sim. Se torna perigoso. Então, eu tinha muita gente que fazia o curso e falava para mim, de um dia para o outro, nossa, foi a primeira vez que eu dormi bem. E a gente nem tinha ido para o mar, a gente tinha feito só os exercícios Olha de só. respiração e piscina. Então, ali eu fui vendo que era necessário mesmo, para que Bem legal. viesse qualquer esporte, você precisa estar respirando corretamente Uhum. para o dia a dia. Então, fiz isso, Então qualquer pessoa pode fazer esse curso, porque ela pode, não é só focada no mergulho. exatamente. Legal. E depois, a ideia é, desse curso, eu já estou abrindo para uma outra palestra que eu já fiz, mas eu vou transformar em um workshop, que é o fôlego na bike. Então, Hum. o Ah, fôlego tá padrão trazendo é para agora. todo mundo, Trazendo agora para a parte do para ser ciclismo. mais específico para o pessoal do ciclismo também. Aham. Porque é onde eu estou agora presenciando mais, pedalando, e vejo muita gente passando por mim pedalando, e vejo muita gente respirando errado. É,
largando, estressado. Então, eu fiz esse fôlego na bike exatamente para o pessoal do ciclismo, Aham. para ajudar essa área, mas ela traz benefícios para qualquer esporte. Não, você abre aí um Então, leque de possibilidades, né? para o pessoal Pra... que corre, Uhum. para qualquer esporte. Não, e até em situações de estresse, empresas, né, onde os funcionários acabam tendo muita cobrança, né? Até pelo que a gente está vendo aí, que é uma epidemia mundial, que é a ansiedade, né? A ansiedade, a gente vê que a respiração, e até pelo fato de facilitar e melhorar o teu sono e tudo mais, e oxigenar e o bem-estar geral, né? Então você pode abrir aí o leque para muitas possibilidades, né? Eu fico ansiosa, e só que eu aplico o meu conhecimento para tentar minimizar isso. Uhum. Então, Você por já exemplo, identifica, eu né? identifico. Já identifica. Então, quando a gente começa a não ser passageiro das emoções e consegue controlar as emoções, consegue escutar o próprio corpo, você consegue, a gente chama, é chamado isso de interocepção. Você percebeu os sinais internos, a leitura interna. E, assim, vou te citar um exemplo. 3 dias antes de uma prova, eu sei que eu tô indo para a prova, tá tudo arrumado, tá tudo bem. Começa a ter problema na digestão. Uhum. Por mais que eu diga que eu tô bem, eu não estou mais digerindo bem. Isso quer dizer o quê? Que o lado simpático já está em alerta, já está querendo fugir Da daquilo que vai situação. acontecer. Então, ou tu te entrega para aquilo e não pensa nada negativo e larga consciente de que você começa a criar um ambiente melhor. Então, eu Uhum. começo a fazer exercícios respiratórios para tranquilizar e começo a visualizar situações onde tudo vai dar certo, para não criar aquela catástrofe que a gente tem tendência a criar, Né? né? Criar tudo na cabeça da gente. Não, Exatamente, é. porque tudo que a gente imagina, o cérebro, para ele é real. Uhum. Então ele vai Você começar a cocria, né? Cocria ali. você vai começar a se proteger de, se eu disser, eu vou largar, o meu pneu vai furar, eu vou cair. Sim. Não, de fato, você já caiu, o pneu já furou e você já perdeu, né? Então, Só o fato de ter pensado aquilo já causou o estresse, né? já tá naquele círculo vicioso de autodestruição, Meu Deus do né? céu. Olha a importância de Então, uma respiração. então a gente consegue sair disso através da respiração também, Uhum. e mentalizando, trabalhando, é, percebendo sinais internos como esse do estresse, né? Limites, tem situações limites. Eu já fiquei muito estressada, por exemplo, que o próprio diafragma não movimentava corretamente. Estados Nossa. emocionais interferem no movimento desse músculo, que é o principal músculo da respiração. Uhum. Então, por exemplo, outra coisa que acontece assim, que já aconteceu comigo, foi de eu estar puxando o ar, eu puxava o ar e não era suficiente, eu tinha que fazer mais uma puxada de ar. Me puxava pela boca e tórax. Uhum. Aí estressa mais ainda. Então, essa tendência a gente ter de entrar em desespero e puxar pelo tórax, puxar pela boca, isso Nossa, entra no. não é só respirar. Não é só Não, respirar. a gente tem que trabalhar muito a respiração e essa visualização de situações boas Sim, sim. e se escutar, É escutar o próprio corpo. uma união de autoconhecimento com respiração, com pensamento positivo, né? É um Uma união de combo, é coisas. um combo. Muito legal. Vou pedir licença para você para agradecer aos nossos parceiros e aí a gente dá continuidade. Gente, gostaria de agradecer eles que estão conosco desde sempre e falar para vocês um pouquinho dos nossos parceiros, começando pela Bem Eventos, que é uma empresa de decoração e ornamentação de eventos, festas corporativas, festa de 15 anos, casamentos, todo o evento que vocês levarem a ideia para eles, inclusive temáticos, eles vão realizar para vocês. Então, conheçam o seu Jair e a Dona Inês da empresa Bem Eventos. E também aqui no Estúdio Forecast, onde nós fazemos a gravação, fizemos o ao vivo também,
do Muito Mais Bela Podcast, inclusive outros podcasts, você também pode realizar o seu sonho de ter o seu próprio podcast, seu programa, gravar sua aula online, workshop, tudo que você precisa para esse audiovisual, né? E também se colocar na mídia de uma maneira profissional, os estúdios Forecast tem aqui disponível para você, inclusive tirando o seu projeto do papel. Gostaria de convidar vocês para conhecerem o Instituto Reconstruir. Como vocês sabem, eu e o Augusto, nós somos os presidentes do Instituto que atua com pacientes oncológicas. Nós fazemos aí um acolhimento psicológico, oferecemos assistência social, jurídica, nutricional e também a micropigmentação solidária. Então, se você conhece alguém que esteja precisando desse acolhimento, e também a gente foca bastante na paciente oncológica e o seu familiar. Então, isso é extremamente importante a gente trazer o familiar também para essa vivência desse momento difícil junto com essa paciente. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, que é o diagnóstico do câncer, pode entrar em contato com o Instituto Reconstruir, que a gente está aqui à disposição para fazer esse acolhimento. E também convidar vocês para conhecerem os meus trabalhos dentro da micropigmentação e harmonização facial do Instituto Gisélia Lebrante. Procedimentos como botox, preenchimento, micropigmentação labial, de sobrancelhas, de olhos e inclusive também a micropigmentação das mamas pós-cirurgias. Então, conheçam também o Instituto Gisélia Lebrante. E é isso, convidar você também para ser o nosso parceiro, né? Venha trazer a sua marca, o seu produto, o seu serviço aqui para o público do Muito Mais Bela. Vai ser um prazer receber você e poder falar sobre a sua marca aqui para o nosso público. Muito obrigada. A gente faz o merchan também, Claro. né? Legal. Carol, nós falamos da apneia, e aí você também trouxe um termo ali que é a apneia estática. Qual a diferença? O que seria? A estática é parado na água, não envolve profundidade. A estática, você fica parado e aí conta o tempo. Tá, mas aí agora veio uma outra curiosidade, peraí. Então, quando eu vou fazer o exercício de apneia, não necessariamente Não, submerso, né? vai descer em Mergulha. profundidade. Profundidade, Né? isso. Então a gente tem o tempo parada, Ah, tá. tem o tempo em piscina em percurso, que conta só a distância, e Uhum. tem a profundidade, que não Hum. nenhum conta tempo, só o estático. Os outros todos conta a distância ou a profundidade feita. Ah, sim. Então tem essas três variações, né, E quanto tempo, assim, máximo, que sem contar você, né? Que não dá para competir, mas assim, como tempo máximo que a pessoa consegue ficar sem respirar? Sim, não gosto muito assim de De dizer dizer, exatamente, né? porque tudo pode mudar durante o curso, com a Com informação, exercício com os também. exercícios. Ah, sim, Né? Então, tem varia. gente que chega lá, diz, não vou conseguir 10 segundos e faz 2, 3 minutos, 4. Uhum. Olha, Então, tudo é possível. sim. Outros que não fazem nenhum outro tipo de esporte ou de condicionamento físico e também tem uma resposta boa de início. Uhum. Então, assim, é muito, muito ganho no curso através da segurança com a informação, com as práticas feitas durante o próprio curso. Uhum. Então, a pessoa Sim. ganha em conhecimento, ganha em relaxamento, ganha na própria apneia, na técnica, e aí ela já sai dali pronta para desenvolver o próprio treino, Uhum. mergulhar com mais segurança. Então, ela já sai com uma outra pessoa, ela sai realmente um Nossa, mergulhador imagino. já. Eu vejo assim que a gente falou antes ali da questão de desafiar, de desafio, né? Não só de competição, mas os limites. Acaba que você veio num processo você foi se desafiando, né? Ali, desafiando os teus limites, mas tudo com uma consciência, algo muito embasado, né? Sim, No que você estava fazendo ali. Eu acho que isso que não faz também se perder no sentido, qual vai ser o próximo recorde? Ficar com aquela pressão, né? consegui Pra... tirar essa pressão de mim, não. Aprendi durante esse caminho que eu escolhi através desse esporte, aprender lições para minha vida. Eu ia te Que a perguntar se gente isso reflete diretamente em outras questões, né? reflete totalmente. Não. Então, assim, eu escolhi esse caminho do mergulho, mas eu acho assim que todo atleta ele tira do esporte lições para a própria vida. Uhum. Se ele não estiver fazendo isso,
não vai estar valendo a pena, porque simplesmente por uma medalha ou por um prêmio. Aliás, no mergulho a gente nunca teve premiação em dinheiro, a gente ganha É mesmo? um título, né? Uhum. Então eu sempre fiz porque eu gostava do mergulho e gosto do fundo do mar. Não Uhum. pelo dinheiro, nem pelo patrocínio. E sempre que eu fiz um recorde, assim, a coisa mais importante para mim era, depois de todo o treinamento, de todas as pessoas que me ajudavam, eu formava uma equipe para me cuidar embaixo d'água, Uhum. era assim, se existia algo que eu queria muito, além de estar embaixo d'água, era de retribuir para essa equipe com o recorde, mostrar para eles, nós conseguimos. Uhum. Porque Estamos juntos. quando as pessoas veem as imagens de mergulho, normalmente veem só eu mergulhando. Parece que não tem ninguém lá, mas tem muita gente atrás. Uhum. Que uma das principais regras de segurança é jamais mergulhar sozinho. Então eu tinha que treinar a equipe, planejar todo o esquema de segurança para poder fazer a marca. Uhum. E o mergulho, esse mergulho que eu fiz os recordes, ele é um mergulho radical, é extremo. Então, assim, uma falha não permite falha. Não Sim. permite falha. Né? Nossa, Então, assim, eu só tô aqui hoje porque realmente eu respeitei todas as regras sim, e fiz a coisa certa. se dedicou também, É. né? Que na época que eu comecei, a gente também não tinha tanta segurança. E Uhum. agora, assim, a gente foi evoluindo nisso. Nós fomos ajudando, inclusive, a melhorar a própria prática de esporte, melhorar a segurança dele. Então, assim, é um esporte extremo, considerado, comparado com alpinismo ou Fórmula 1. Nossa. E é engraçado porque as pessoas olhando de fora, elas falam assim, não, mas ela não se machuca, ela não cai, tipo, vou andar de bicicleta, eu me quebro no chão, arranha, Sim, machuca. sim. A É mais maioria visível, né? é visível. O nosso machucado, ele é interno Uhum. e é fatal. Né? Então, tem gente que não entende, por exemplo, esse último filme que o Safety faleceu, a gente tem, quando a gente mergulha, à medida que a gente está em apneia, a gente vai gastando oxigênio e subindo o dióxido de carbono. Então, o excesso de dióxido de carbono faz o diafragma se movimentar para eu trocar o ar, Uhum. colocar oxigênio, ar com mais oxigênio, novamente nos pulmões. Como eu não posso fazer isso porque eu estou em apneia, eu vou afogar se eu fizer isso, Uhum. então eu venho subindo com contrações do diafragma. Então eu venho assim, com a boca fechada. Se eu tiver essas contrações para baixo de 40 metros, eu gero uma pressão interna tão grande que eu rompo os alvéolos e afogo Meu no próprio Deus. sangue. Meu Então Deus. ninguém vê nada, Hum. mas já partiu o Já hashtag, foi. já foi. Nossa. Sabe? São situações assim que a gente não permite erro, Eu. não permite erro, mas não é visível. Então, Sim. as pessoas veem e não Só acaba, entendem acaba sendo, aquilo que está acontecendo. acaba achando banal até a atitude, ou E enfim, tá fazendo isso por quê, né? às vezes até o próprio apagamento não é visto. Uhum. Ou a pessoa fala assim: "Ah, eu vou treinar uma apneia aqui". Vai para a piscina de casa. A gente não faz apneia sozinho. Aconteceu muito acidente no passado por causa disso. Então, Mas é importante, né, trazer assim essa informação a para as gente pessoas se treina sempre. conscientizarem que é algo muito, que vai muito além de só aprender a respirar e mergulhar, As enfim. regras de segurança, Uhum. a gente precisa observar todas as regras de segurança e ter 2, 3 sistemas de segurança a mais para mergulho extremo. E aí, no dia a dia, o que vai ser? Mergulho de passeio. Mesmo assim, a regra é para todas as modalidades, é sempre de dupla. Uhum. Além disso, ter um curso. Além disso, saber técnicas de resgate, saber quais são os sinais de que a pessoa está em perigo ou que ela vai desmaiar, para atender. É. Porque é muito Não. sutil, assim, muitas vezes você chega na linha d'água e se você teve algum desconforto embaixo, chega na linha d'água e pode desmaiar na linha d'água. E aí, se isso acontecer e você virar a cabeça na água, pode não achar mais a pessoa. Uhum.
Então, a gente Muito tem rápido, né? várias regras de segurança bem simples de se aplicar, Uhum, mas que podem salvar a vida de alguém, com certeza. né? Eu vi um vídeo que que você explica ali, você fala sobre, a gente já falou antes, a narcose por nitrogênio, é mais ou menos o que tu estava explicando ali, dessa respiração? Essa narcose é em profundidade, É, porque daí eu vi que você explica que até interfere nas interfere nas conexões. sinapses, Sim, nas conexões. sempre para baixo de 40 Nossa. metros, isso vai acontecer. Então, uma das maiores barreiras é a narcose, enquanto está descendo. Uhum. E aí, na volta, acontece essa que eu te expliquei do CO2 mais alto, Ah, que sim, são as compressões. sim. E daí tem outros problemas também que a gente acaba tendo que lidar. Mas é uma narcose que acontece naturalmente quando você vai Nato, mergulhar. sim, vai acontecer sempre. A gente só consegue Que loucura. estar 100% consciente do que tem que fazer lá embaixo e voltar, Uhum. para não errar. Mas e ainda assim tu ficou 18 minutos. Mas o 18 é parado na água, não é Ah, com tá. profundidade. Não é com Profundidade não conta tempo. profundidade. Entendi. Não conta tempo. Conta onde eu É fui. só. Aí eu fui a 121 e É, voltei tá. em 3 minutos e 30. Ah, tá. Nossa. Meu Deus. Eu tô achando aqui que ela ficou lá embaixo 18 minutos. Não, não. Inclusive é uma regra, tá? A maioria das Nossa. marcas, elas, dos recordes mundiais, ficam entre 4 a 4 e 30 minutos, porque existe o outro perigo que é o da doença descompressiva, que é Hum. esse nitrogênio que se liquefez com a pressão, Uhum. que está na corrente sanguínea. Se eu subir e subir muito rápido, ele se transforma num estado gasoso de volta, só que na corrente sanguínea. Aí ele bloqueia a passagem de a circulação sanguínea, e onde ele bloquear, se for no cérebro, por exemplo, eu posso ter uma Várias hipóxia numa complicações. área do cérebro. Pode se acumular nas juntas a doença descompressiva. Uhum. Eu posso ter convulsão, posso me desorientar, ficar no fundo, desmaiar, H, que a gente chama. Uhum. Então, esse é um dos principais Nossa. problemas que a gente tem que tomar cuidado também. A gente tem narcose, tem um problema que a gente chama de lung squeeze, que é aquele edema no pulmão, e na volta, a doença descompressiva. Então, a gente precisa muito cuidar desse tempo de mergulho, que chama o dive time, ele Uhum. tem um limite. Sim. Não é ir e ficar o quanto quer. Porque a gente está correndo risco de agravar o problema de uma doença descompressiva. Meu Deus. Nossa Senhora. Não é só sobre o mergulho e respirar. Eu vi ali que que o seu filho, né, também está contigo assim, em algumas atividades, atividades mais esportivas, né? Mas ele não se interessa por essa parte do mergulho. Como é que é assim com ele? Eu procuro não botar muita pilha nele, né? Deixo por conta. Sim. Mas ele já faz 1 minuto e 30. Ai, meu Deus. Eu não Olha sei. só. Ele fala pra mãe, ele fala assim, mãe, conta meu tempo aí. Hoje eu vou tentar bater meu recorde. Olha só. Ai, meu Deus. Porque criança não é indicado. A criança é Sim. indicado brincar É, né? lúdico. Passeio, brincar, pegar coisinha no fundo da água e tal. Uhum. Mas ele, por conta própria, descobriu meus vídeos, Foi vendo. foi vendo. Quando eu vi, ele já sabia de tudo. Eita. E tinha um vídeo no YouTube que parecia um submarino que ele vai descendo. Aí Uhum. quando ele chega lá nos 120, ele assim, pra mim, a mãe já foi ali, né? Meu Deus. Daí ele fala assim pra mim, brincando. Ele fala, mãe, eu quero uma aventura radical. Eu assim, nossa, então é só seguir a mãe dele, assim, mas tem que ser com segurança. Ai, ainda bem, né? Mas ele gosta de tudo, ele É já porque não tem, acaba sendo um incentivo, né? Estando ali sem. ele gosta de fazer vários esportes, já foi comigo para Noronha, já viu vários tubarões. Ah, então. Ele adora, assim, adora mergulhar, faz tudo comigo, Que pedala. seja aquela coisa saudável, né? Tá tudo certo, Exato, né? Sem a pressão. exato, deixar a criança livre para escolher o esporte que quiser fazer. É, isso aí. Se praticando esporte, tá ótimo. Sim, é um movimento, né? É. E o ciclismo entra, então, agora, você entra também assim para competições ou vai entrar só como esporte? Não, Não, né? não, né? Claro que não. Aqui eu gosto de competir. É sempre
uma forma É um de friozinho na barriga. motivar. Eu gosto de desafio. Sim. Então, eu comecei pedalando porque eu queria subir a Serra do Rio do Rastro. Ah, começou simples, né? Começou básico, só para dar uma. Queria. Só para aquecer. É que eu, assim, eu gosto tanto do fundo do mar como eu gosto das montanhas. Aham. E o que me tirou mais E da isso vai água te levando, né? Esse foi teu... subir as montanhas. Então eu queria muito subir a Serra do Rio do Rastro. E aí eu peguei a minha bike de 20 anos que estava no Hobby Box lá, uma bike super velha, e comecei a pedalar de volta depois que eu tive o filho. Eu tive o filho com 45 e aí resolvi pedalar porque a bicicleta era mais acessível para mim. Uhum. Eu não tinha condições de pegar um barco e mergulhar, Sim. mas eu tinha condições de pegar a bicicleta e sair para pedalar todo dia. Uhum. Então eu voltei a pedalar porque eu treinava ciclismo para melhorar o meu condicionamento para o mergulho. E daí eu inverti. Agora eu pedalo e assim mantenho meu condicionamento Pro para o mergulho. mergulho. Então eu vi na bike assim, eu retomei para um esporte que era mais viável e que eu também gostava. Então lá com Legal. 6 meses de pedal, eu saí do grupo que eu pedalava à noite, passei numa seletiva para uma equipe e fui aprovada e comecei a pedalar na equipe, né? E hoje esse ano, eu saí da categoria que era Elite e fui para Master, que é a minha, para participar do Mundial de Mountain Bike. Oh, meu Deus. E, Lá tá ela já. mas, assim, eu nunca tinha feito aquela disciplina. Então, eu Aham. comecei a treinar com 4, 5 meses. Então, assim, esse treinamento de mountain bike, ele é muito interessante porque você tem que conectar, tem que ter assim uma conexão diferente com a natureza, porque você tem que acelerar e enfrentar obstáculos ao mesmo tempo. E isso te bota no presente, entendeu? Uhum. Quando você sai do pedal, você entra, pode entrar cansado, mas você sai com a cabeça totalmente descansada, Uhum. tá? E É uma outra conexão, aí fui né? para o Você vê. Master, fui para o Campeonato Mundial de CCO. Foi, assim, um obstáculo para mim, assim, coisas que eu superei, que eu não pensava que eu passaria, mas fiquei, assim, até orgulhosa de mim. Quando eu encerrei a prova, eu fiquei em segundo lugar, porque a gente sempre... É um desafio novo, né? E tudo que a gente Sim. se desafia, que a gente vê que a gente conseguiu fazer, é um prêmio para a gente, te gera mais confiança É você para com você enfrentar. mesma, né? Não é nem Exatamente. nada para provar para Não, ninguém, nem para você. É você com não, você mesma ali. é comigo mesmo. Uhum. Então, eu entrei para essa disciplina do CCO, mas eu faço todas as outras disciplinas de ciclismo. Uhum. Então, estou pedalando ciclismo de estrada, do contrarrelógio, e uma outra disciplina que é a de maratona, que vai ter o brasileiro agora daqui a 15 dias. Então, Vai estar lá, vou para o competindo. brasileiro também de CCM. Olha só. Não há limites. Não há limites. Eu gosto de ser algo dinâmico, entendeu? Sim, sim. Coisas que me Uma desafiem, adrenalina. coisas diferentes, né? Uhum. Eu, e tem gente que pergunta assim, mas tu não vai mais mergulhar? Acabou tudo? Se não, eu não vou passar a minha vida fazendo uma coisa só. Sim, sim. Então, assim, é como se fosse Até para um a grito questão de liberdade, da porque pressão também, novamente dá- falando, né? Não precisa ser aquilo ali exatamente, né? não vou fazer uma coisa só minha vida inteira. Né? Então, assim, isso cria para mim vários ambientes onde eu possa me sentir melhor, enfrentando situações difíceis, mas melhorando como ser, Como pessoa, como pessoa. exatamente. É. Acaba que você entra em situações desafiantes mesmo, você com você mesma, você com o todo ali, com a atividade que você escolheu, mas ao mesmo tempo, você tá dando sempre um passo a mais, né? Você está evoluindo de uma maneira diferente, você está se desafiando e com isso você está aprendendo outras coisas, Uma né? coisa bem interessante que aconteceu agora numa prova era Epic Race, o nome da prova. Muito sofrida, difícil, com muitas montanhas.
e eu tive problema mecânico, eu perdi muito tempo. Mas, assim, se existe algo que eu digo para eu mesma eu não desisto. Uhum. Pode acabar, pode todo mundo ir embora, mas eu vou chegar. Eu não aborto, não aborto prova, eu vou até o fim. E aí, nesse dia, estava faltando 16 quilômetros e o tempo da prova, eles iam me cortar. Nesse momento, eu senti que tinha alguém atrás de mim de bicicleta, era um rapaz. E normalmente os homens passam por cima, atravessam, falam, sai da frente, né? E esse não passou. E aí eu perguntei para ele, você quer passar? Ele assim, não, não, eu vou ficar aqui. Eu assim, e agora? Ai, meu Se eu Deus. tô mal, que minha bicicleta tá ruim, e eu, né, tô sofrendo aqui, e aquilo foi muito interessante, porque eu vi que ele precisava de ajuda. E Ah, quando eu vi que ele precisava de ajuda, eu melhorei. uhum. Dali, da hora que ele falou, eu só quero chegar e eu não quero ser cortado. Eu falei para ele assim: vamos juntos. Eu, parece que aquilo foi assim, uma pílula que eu tomei de energia, porque E quando a deu gente. para ele também. E dei para ele também, porque ele veio na minha roda e nós conseguimos chegar. Eu cheguei, faltando um minuto, o pódio já estava se Nossa, formando, eu fiquei em quinto. E ele também chegou atrás de mim, a família comemorando. Então, assim, às vezes você tá sozinho e uma é outra muito difícil. sensação, né? Tá difícil. Só que é muito engraçado quando você encontra alguém que também está precisando de ajuda e vocês se unem, parece que dobra a energia. Você tira de A onde não força tem, aumenta. tira de onde não tem para poder ajudar. E isso me chamou É muita sobre isso atenção. que entra novamente não ser uma competição, não ser, você não tá focada naquilo como competição, Não, né? não importa o prêmio, Uhum. importa completar. E ali eu criei assim, eu tinha mais uma obrigação, Legal. que era levá-lo. Sim, sim. Foi muito, foi assim, quando eu Foi uma cheguei, eu só sensação pensava diferente nisso. novamente, né? Exatamente. Nós melhoramos, assim, foram os últimos 16 quilômetros, que seria algo arrastado, passou completamente passou dor, passou tudo. E nós chegamos. Quando ele falou, eu não quero ser cortado, eu falei, nem eu, e nós Então vamos. vamos. E a gente conseguiu. Oh, muito legal. Muito legal. Muito bom ver assim esses desafios diferentes, né? Então E assim, essa tem som vontade de de se prova. desafiar e exatamente. E aí a cada competição ou a cada momento que você vai tirar ali para pedalar ou para mergulhar, vai te trazer algo, vai te trazer uma sensação, um aprendizado, uma Sempre, motivação. sempre. E eu sempre presto bastante atenção numa situação que às vezes o caminho, a gente vai pedalar, por exemplo, eu pego uma trilha. Essa trilha nunca vai ser igual. Nunca. A gente sempre, por mais que eu passe ali, todo dia ela tá diferente. Uhum. Todo dia alguma coisinha diferente que eu tenho que esperar, mesmo que seja no mesmo lugar. Né? Então, assim, essas lições do Aprendizado para a pedal, vida. Aprendizado para a vida. E aí você então vem trazendo esse teu aprendizado, essa tua experiência em palestras. Então hoje as pessoas podem fazer o curso, pode fazer né? o curso de O curso mergulho, o tem a curso instrução. fôlego, Uhum, tá? E tem as palestras para empresas também. E uhum, tem a palestra que é o Fôlego nas Empresas, uhum, que é essa palestra motivacional. E tem a palestra para a galera do pedal, que é o Fôlego na Bike. uhum. Mas também isso pode ser qualquer tipo de empresa, né? Porque tu pode ir lá falar sobre várias coisas. Desafio, Eu tenho uns superação. 4, 5 formatos de Ah, palestra. ótimo. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente faz um briefing com a empresa Uhum, e destaca quais são os pontos mais importantes que eles querem abordar. sim. E aí eu enfatizo naquilo. Ótimo, muito bom. Passa para o pessoal das tuas redes sociais aí, que aí quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, ou contratar as palestras, ou fazer o curso. Isso é Carol com K, Carol Meyer com Y, né? Carol Meyer Oficial. E o site também é carolmeyer.com.br. Por ali a gente tem todas as informações de Tudo, palestras, tudo. tudo lá. Carol, adorei conhecer um pouco mais. Como eu te falei assim, ó, eu sou curiosa, mas eu fiquei aqui só ouvindo ela falar de. Nossa, muito legal a maneira como você trouxe, né? Nos contou aí a sua história e como tudo aconteceu. E ver de tantas lições, né, assim,
que tanto que um esporte ele pode trazer, né, para a vida da gente, assim. E eu acho que o principal, eu anotei aquela hora que você falou, você olhou, eu estava anotando, que é uma lição que eu acho que a gente deixa aqui, que é não seja passageiro das emoções. Você falou isso várias vezes. E isso tão interessante, eu parei para pensar e refletir, Uhum. e eu acho que essa mensagem que a gente pode deixar também Sim, para as pessoas, né, não serem passageiras das emoções. exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Desejo sucesso para você. Conte conosco. Quando tiver mais um recorde, vem aqui nos contar. Tá bom. Obrigada, Carol. Obrigada também. Gente, é isso. Esse foi o Muito Mais Bela podcast de hoje. Espero que vocês tenham se inspirado, né, nessa mulher maravilhosa e todas as lições que ela trouxe para gente. Não seja passageiro das suas emoções e também não há limites, né? Como vocês viram aqui, para ela, não, ela não tem limites assim. Ela vai se desafiando e é isso que a gente tem que trazer para nossa vida também, né? Não se limite às condições que a vida traz para você e se desafie o tempo todo. E é isso. Até o próximo episódio do Muito Mais Bela Podcast. Aqui, o universo feminino é visto por quem faz. Um beijo da Gi.